falaremos sobre atuação sindical em tempos de pandemia, um evento realizado em parceria com a APRESC, que é a Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade para esse evento que foi nos ofertada pela ASP, na pessoa da diretora cultural, doutora Silvia Pachikowski, e pela nossa presidência, doutora Viviane Girardi. E agradeço também, em especial, a doutora Elane Beltrán, conselheira da ASP, que gentilmente se propôs a coordenar esse evento e a convidar as pessoas que nos acompanharão agora aqui nesse bate-papo sobre esse tema de suma importância. Temos muitos inscritos, o que demonstra que o tema direito coletivo, direito sindical ainda desperta e precisa ser abordado, porque passamos por uma reforma trabalhista substancial, tivemos uma alteração drástica, tanto nos paradigmas sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, ao mesmo tempo em que vimos uma supressão das contribuições obrigatórias, questão já abordada pelo nosso Supremo Tribunal Federal e que entendeu que agora vigora, portanto, a facultatividade das contribuições. E fomos surpreendidos pela pandemia, que pegou a todos de surpresa, e principalmente as entidades sindicais, aí desprovidas da fonte de custeio, e, em tese, tendo que acomodar diversas questões que surgiram durante a crise sanitária. Eu vou agradecer a presença dos nossos palestrantes, que gentilmente concordaram em participar desse bate-papo. A nossa dinâmica aqui do evento, a ideia é fazer realmente uma troca de informações, de opiniões, um bate-papo informal realmente, e vamos, primeiramente, dar a oportunidade de fala para algumas observações, algumas considerações iniciais, em que os palestrantes farão uma breve explanação sobre a sua experiência, sua atuação nesses temas, e depois começaremos, então, algumas rodadas de perguntas que serão dirigidas a cada um deles. Eu vou fazer a apresentação dos palestrantes, passar a palavra para cada um deles, e depois, portanto, voltaremos para o início dos bate-papos sobre as perguntas. Bom, eu vou começar por ordem. Primeiro, o Dr. Solon Cunha, que é advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor na Escola de Direito da FGV São Paulo e integra o Conselho de Relações Trabalhistas da Fiesp. Professor Solon, o senhor está com a palavra para as considerações iniciais, por favor. É um prazer estar aqui na ASP, que é a Casa do Advogado. Eu me sinto muito feliz com a minha profissão, me sinto muito feliz como advogado, e falar na ASP sempre é tão agradável, é tão gostoso falar para os colegas, conversar, debater, né? Eu sempre, quando alguém pede o meu currículo, eu sempre respondo advogado, né? Acho que essa é a minha missão, né? Esse é o meu ofício, né? Compartilhar conhecimento é uma consequência dessa atividade da advocacia. Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com colegas tão queridos como a Lilian, a Malu, o Kaká, a Luciana. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder discutir esses temas. O que nós estamos aqui dentro do nosso tema seria a negociação sindical nos dias atuais, né? Como é que nós estamos enxergando essa negociação sindical? Quais são qual é o contexto em que ela está inserida em decorrência do momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, e qual é a expectativa de futuro? Eu me lembro das ferramentas digitais, onde a gente, usando o Google, vai numa ação retrospectiva, e usando o Watson, a gente vai numa ação prospectiva. Então, falando um pouco do retrospectivo, do que ocorreu, é interessante ver que as negociações sindicais tiveram uma brutal queda com relação à Covid. Nós não tivemos muito espaço para reivindicações dos trabalhadores. No nosso país, infelizmente, o que acaba acontecendo
é a negociação sindical ter início na reivindicação dos trabalhadores. É muito pouco comum ou quase incomum uma empresa se antecipar à negociação sindical. Ela normalmente vem de um agente do setor dos trabalhadores que vem pleiteando condições de trabalho diferenciadas e atividades diferenciadas. E nesse sentido, nós tivemos muito pouco a pleitear, né? Os trabalhadores nesse ano de pandemia, quando muito, pleiteavam a manutenção do seu nível de emprego. Foram até tentar uma negociação com o governo, com aquele benefício emergencial que ocorreu, e dentro dessa situação, o governo praticamente financiou esse benefício em troca de uma garantia de emprego por parte dos empregadores que o utilizassem. Então, nós tivemos um momento de acomodação do nível de emprego, a tentativa de manutenção do maior número de postos de trabalho que fosse possível atingir, com um investimento absurdo financeiro por parte do governo, um investimento nunca visto nesse país de auxílio aos trabalhadores. Foram bilhões de reais que, somados aí todos os anos anteriores, nós não teríamos chegado nem perto da cifra que foi investida nesse campo. E aí houve uma certa acomodação. Mas o que se negociou nesse período? O que foi negociado? Então, fomos negociada a redução de jornada com redução de salário dentro do benefício emergencial, o home office, que passou a ser uma rotina para todos nós, foi em algumas situações negociadas, férias e feriados, tal, e assim por diante. Agora, foi intensificada a negociação sindical? Eu diria para vocês que os acordos coletivos de trabalho foram intensificados do meio da pandemia para frente. No começo estava todo mundo muito assustado. Os líderes sindicais se recuaram, os próprios sindicatos pararam também de trabalhar, enquanto instalações físicas demoraram para se adaptar ao meio digital. Isso é muito interessante, porque o sindicalismo brasileiro era um sindicalismo corpo a corpo, era um sindicalismo de massa, né? E eles não estavam preparados, salvo exceções muito pontuais, como o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que tinham aí uma estrutura, vamos chamar assim, genericamente, né, uma estrutura de TI, né? E os outros sindicatos não tinham essa estrutura. Os outros sindicatos estavam, sem dúvida nenhuma, despreparados para essa girada de chave. Nós vamos falar aqui hoje das assembleias digitais, esse é um típico exemplo. Ninguém estava preparado para fazer assembleia digital, ninguém tinha endereço eletrônico dos empregados, dos trabalhadores. Enfim, foi uma fase de muito susto. Depois de um tempo, os acordos coletivos começaram a surgir e as convenções começaram a cair. E aí houve uma necessidade de verificar as tais das datas bases. O que fazer com a data base? E aqui eu quero formar um alerta aqui para o grupo e para nós podermos debater esse assunto. Muitas categorias negociaram uma prorrogação das convenções coletivas em vigor, ou menos do que isso, uma prorrogação da data base. São coisas diferentes. Então, muitas jogaram as condições, quer dizer, prorrogaram a atual convenção coletiva até uma certa data, e muitas alteraram a data base sem mexer na vigência da convenção coletiva. Isso trouxe consequências práticas aí que nós vamos debater hoje aqui também. Mas o fato é que fomos empurrando a negociação para frente, fomos adiando este momento de negociação. Então, o fato histórico, social que eu gostaria de analisar é o seguinte: as convenções coletivas foram diminuindo, os acordos regionais, os acordos com as empresas foram aumentando, principalmente no interior, onde o relacionamento entre as pessoas era mais próximo, e o sindicato pôde entender como é que eu vou solucionar esse problema junto com o empregador. Mas quem que ocupou o espaço da negociação coletiva? Foi, de novo, o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entrou na situação de analisar as condições de trabalho da Covid, de analisar protocolos de atuação, protocolos de atividade, principalmente nos setores essenciais, e acabou ocupando novamente esse espaço. Eu venho falando há anos, né, que
a antiga mesa redonda de negociação está cada vez mais rara nesse país. Hoje, todos nós negociamos mais condições de trabalho na mesa do Ministério Público, sobre a frigideira, né, da ação civil pública, né, equapado TAC, do termo de ajuste de conduta, com multas que são a prazo indeterminado, é a única pena perpétua do Brasil, né? A gente vai para lá discutir com o Ministério Público e sem o sindicato. Quantas e quantas vezes eu peço, faço requerimentos formais em negociações com o Ministério Público para que o sindicato seja chamado, seja ouvido, e o Ministério Público não tem essa atenção. Ele só tem quando o sindicato acusa a empresa. Mas quando nós chamamos o sindicato para trazer a negociação, para ajudar na negociação, é raro o momento em que nós temos essa oportunidade. Então, isso tudo foi crescendo uma atuação do Ministério Público nesse sentido, ocupando esse espaço. As centrais sindicais também foram perdendo um pouco seu espaço, principalmente a CUT. As centrais sindicais foram deixando esse espaço mais desatendido. A UGT cresceu muito na crise, ela teve a condição de se reorganizar, de se reinventar. A UGT passou a ser hoje, talvez, eu acredito, tirando a área pública, onde a CUT tem uma série de filiados, eu acho que a UGT hoje é a maior central sindical do Brasil. Nesse ponto, o Patá teve a inteligência de se reinventar, de sair à negociação sem medo, de ouvir os empresários, de saber se reinventar. Mas o fato é que nós tivemos um represamento dessas datas bases, que a princípio foi colocado para 31 de dezembro, porque nesse país se teve a convicção legal de que a pandemia teria fim em 31 de dezembro de 2020, e estava disposto, né, na legislação própria que foi feita para a emergência. Então todos acreditavam nesta data. Houve uma surpresa quando foi superada essa data, e há uma indefinição sobre o ponto de vista de qual será o fim desta situação. Então, as datas bases foram empurradas e as negociações empurradas ou prorrogadas para dezembro, depois se prorrogou para março e agora está se prorrogando para fim de julho. Isso tudo vai criando eu não chamaria de passivo, até pode ser um passivo em algumas situações, mas eu chamaria de uma frustração muito grande por parte dos trabalhadores de verificarem que não estão tendo avanços em assinaturas de convenções. E vai criar, sem dúvida nenhuma, uma demanda reprimida por parte da classe trabalhadora, que quando retomadas as atividades, e principalmente se houver aí uma bolha de consumo reprimida e que vá gerar um consumo exagerado, nós vamos chegar lá na frente com uma questão importante, que é analisar as condições. As pessoas já anteciparam férias, já anteciparam feriados, então tudo leva a um estresse social grande na retomada das atividades econômicas. Por outro lado, no país a gente vê o quê? Uma taxa de desemprego muito alta. Em fevereiro nós tivemos 400 mil vagas de emprego abertas, que foi uma surpresa para todo mundo. Mas nós estamos com um índice de desemprego em torno de 14%. Esse índice sempre me chama a atenção, e eu discuto muito isso com o Antônio Carlos, com o Kaká, que é interessante verificar o que é o índice de desemprego dentro de uma população economicamente ativa, né? Quer dizer, aquele sujeito que trabalha na rua, nós estamos tendo um índice elevadíssimo de trabalhadores independentes, né? Esse trabalhador independente, ele não está aí nessa taxa. Ele também não está na taxa do autônomo, porque ele não é contribuinte voluntário do INSS. Ele não vai lá com o seu carnezinho no fim do mês e paga esse carnezinho. Mas, no entanto, hoje ele está absolutamente sem ter atividade econômica, vamos chamar assim. É o cara que vende gelo para a barraquinha do Rio de Janeiro, é o sujeito que é o pipoqueiro da esquina, essa turma que é uma massa de trabalhadores enormes, teve até a prioridade do governo federal no auxílio emergencial agora, em relação aos trabalhadores. Olha que maluquice, porque é um número significativo. E nós estamos tendo uma alta de NPC, que bateu 5,5 em janeiro. Então, nós temos aí uma inflação pela porta que vai ser algo importante.
e temos também esse índice de desemprego. O que eu tenho visto também? Que no setor de serviços, as negociações coletivas estão mais avançadas do que no setor da indústria. A prorrogação na indústria dessas datas bases e de macro acordos, ou seja, aquele guarda-chuva em que você negocia o salário, a revisão econômica com cláusulas econômicas e prorrogas sociais, e vamos jogar isso para frente, acontece muito mais. Na área de serviços, você já está tendo negociações coletivas, eu chamaria de um pouco mais inteligentes, discutindo o tal do home office, discutindo as atividades como são, protocolos de segurança. Isso é um ponto importante que está começando a aparecer. Mas um entrave grande que é comum às duas situações é a chamada contribuição negocial que a Luciana estava falando. A falta de um critério de financiamento, eu não chamo mais de contribuição sindical, né? A Malu vai falar disso também, ela é especialista nesse assunto, eu tenho até medo de falar isso perto dela, mas eu não chamo mais de contribuição sindical, eu falo de financiamento da entidade sindical ou financiamento do sistema confederativo sindical. Alguém vai ter que financiar isso, né? Eles não vão viver de geração espontânea. Então, da onde vem esse dinheiro? As taxas começaram a surgir como um entrave na negociação. As empresas têm dificuldade de pagar taxas sindicais e geram nisso um momento até de compliance. Alguns departamentos de compliance têm recomendado que as empresas não paguem taxas negociais. Bom, essas cláusulas sociais do momento que nós estamos vivendo é que são importantes. Eu queria dedicar o meu final do meu tempinho aqui para falar um pouco disso. Nós vamos entrar agora no momento híbrido, provavelmente pós-vacina, de atividades nas empresas. A indústria tem a atividade essencial desenvolvida, mas mesmo assim com protocolos de segurança muito rígidos. Eu sempre costumo dizer que a indústria está acostumada com isso. O trabalhador da indústria ele estava acostumado a usar uma máscara, estava acostumado a usar um capacete, estava acostumado a usar uma luva, um macacão, ele estava acostumado com a sua higienização. O trabalhador do escritório, não, né? Nós trocávamos fone de ouvido, celular, carregador de celular, grampeador, furador, né? Era público, tudo era público no escritório, tudo no serviço é público, né? Tudo é coletivo na área do serviço. Nós não tínhamos o menor cuidado com isso, né? Essa que é a verdade. E hoje os protocolos de segurança são muito importantes para uma retomada de atividade ainda que híbrida. E aí entram os testes. Minha bandeira agora é uma negociação coletiva para testagem das pessoas. Os testes estão cada vez mais baratos e cada vez mais eficazes. Então, eu acredito que nós temos que caminhar agora para o protocolo de segurança na negociação do acordo coletivo de trabalho, visando a retomada híbrida das atividades. E essa testagem é super importante, junto com, provavelmente lá na frente, critérios de vacina, que nós vamos ter a versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 todo ano dessa vacina. Então, as empresas têm que estar preparadas para esta atividade privada, que hoje é feita pelo governo, mas com protocolos de segurança, protocolos de testagem e protocolos de vacina, né? Isso tudo vai ajudar muito na retomada da atividade. E agora com a questão da ESG, né? Nós temos aí um futuro muito importante na questão ambiental, a questão social dos trabalhadores, a questão de diversidade no ambiente de trabalho. Os investidores estão exigindo, né, que isso seja feito. Alguns dirão, pô, mas toda empresa sempre fez. Eu costumo dizer o seguinte, toda empresa tinha na sala de reunião um quadro escrito assim, nossos valores, né? Mas não saía daquilo. Era um quadro na sala de reunião, nossos valores, nosso código de ética, tinha lá um livrinho. Agora, qual é a prática disso? Aonde é que nós vamos chegar nisso? Qual foi o banco que encerrou a conta de um cliente
que foi flagrado com trabalho infantil? Né? Tem lá no regulamento do banco. Todos nós, quando assinamos um contrato lá com o banco, está dito que o nosso financiamento está sujeito a que não exista trabalho escravo, trabalho infantil, etc. E que se tivesse, antecipa os vencimentos, perde o crédito, etc. Mas todo banco tem, mas qual foi o que efetivamente usou isso? Qual foi o que efetivamente cobrou isso do seu cliente? Qual foi o que cobrou essa postura por parte dos seus empregados? Nós tivemos agora uma discussão interessante, que foram os trabalhadores que acessaram o auxílio emergencial com emprego, né? Pegaram lá o dinheiro do autônomo, aqueles R$ 600, mas estavam empregados. Essa lista é pública, muitos clientes, o Itaú, se eu não me engano foi o Itaú que fez isso, posso estar enganado, mas eu acho que foi o Itaú, que pegou todos os empregados dele que fizeram o uso desse benefício emergencial e despediu sem justa causa, né, por uma questão ética. Então, essa é a pauta da próxima negociação. É a responsabilidade social corporativa, que eu acho que vai voltar com foco muito grande, porque todos nós percebemos que o mundo agitado e acelerado que nós vivemos não é mais possível de ser retomado, né? Então, o cuidado com o trabalhador, o cuidado com o chamado mind, né? Que é o burnout, o assédio moral, etc., o cuidado com as responsabilidades socioambientais do ESG e a prática disso. Como é que eu levo isso na prática para frente e não apenas num quadro na sala de reunião. Bom, essas eram as minhas observações iniciais. Eu passei um pouquinho do tempo, desculpa, Luciana, mas é que o assunto realmente me empolga. Imagina, Solon, realmente é empolgante, tem muito a ser dito, agradeço as suas palavras iniciais, vamos voltar a ouvi-lo mais adiante, porque temos mais perguntas para formular a você. Dando sequência aqui, aliás, eu queria só dizer que está todo mundo, todos os nossos participantes, que já temos muita gente aqui nos acompanhando, agradeço a audiência, todos elogiando a escolha dos palestrantes e aos temas. E eu peço que todos mandem perguntas para que possamos dirigi-las aos nossos convidados. Dando sequência, eu vou chamar a querida Maria Lúcia Ciampa Benhame Puglisi, ela que é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pela USP, membro da Cielo Laboral, do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola e diretora-presidente da Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, a APRESA, nossa parceira aqui nesse evento. Malu, você tem a palavra. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos nossos parceiros aí no debate, né, de aceitarem o convite da gente, e da ASP também, uma associação que eu também, desde que me formei, sou associada e que realmente é uma associação diferencial realmente no mundo da advocacia. E justamente da ASP ter aceitado esse debate aqui com a gente de patrocinar junto com a APRES, né? Que eu acho que o tema sindical, cada vez mais, e quem me conhece sabe que eu sempre fui uma defensora do incremento do movimento sindical, do incremento da negociação sindical. Eu acredito que com o sindicalismo realmente representativo a gente consegue as negociações necessárias para cada realidade, né, que a gente tem, para cada realidade que o trabalhador enfrenta, que a empresa enfrenta. Então, com um crescimento de um movimento sindical realmente representativo, a gente vai ter um desenvolvimento do direito do trabalho, uma modernização do direito do trabalho, justamente, como o Solon disse, para conseguir tratar de assuntos que hoje não são tratados na legislação, né, e que impactam bastante na vida do trabalhador e na vida da própria empresa. O tema que eu vou falar rapidamente aqui, para depois a gente entrar em debates, é justamente
pegando o gancho no que o Solon disse, de que várias negociações ou foram simplesmente prorrogadas, sem reajuste, ou algumas categorias ficaram sem negociação, né? Algumas, independentemente de pandemia, estão há muito tempo sem negociação, indo para dissídio, né? Então, qual que é o impacto da ausência dessas regras coletivas negociadas, né, na vida das empresas, na vida do trabalhador? Então, a gente tem uma grande questão que foi, e eu acho que foi bastante salutar que isso acontecesse, que foi o fim da ultratividade da norma coletiva. Então, quando eu não tenho uma prorrogação automática dessa norma coletiva, eu forço uma negociação. A gente sabe que essa ultratividade foi estabelecida através de súmula por conta daquela questão que a Constituição Federal trouxe, de ter o comum acordo, que, no meu entendimento, é meio que um absurdo. Eu sempre falo que é a mesma coisa você pegar um casal que está num divórcio litigioso e falar, então, vamos entrar no acordo, que a gente vai entrar com um divórcio litigioso, porque isso não vai acontecer, né? Então, é uma situação que tem que ser pensada. Uma das possibilidades que a gente, até a APRES, analisou e se manifestou foi naquela minuta do decreto em relação a regular um pouco mais a mesa redonda de SRT, que sempre foi um instrumento muito bom de mediação, né? Porque não tem aquele peso, aquela coisa de você estar num judiciário já. Então, você passa por uma instância administrativa, e da experiência que eu sempre tive, apesar de denunciar a idade, nas mesas redondas, em pré-negociação sindical, sempre foram muito salutares, né? Eu acho que você não consegue ter um mediador que tem poder de decisão, é uma coisa meio cultural, ele sabe o que ele vai decidir, então fica uma coisa meio... Eu sou muito mais favorável a isso, né? Então, e aí a gente tem a seguinte situação, eu não tenho uma norma coletiva vigente, o que eu faço, né? Do ponto de vista jurídico, de segurança jurídica, é realmente não pagar os direitos previstos em convenções em que a empresa não tenha na sua política. Então, claro, muitas convenções coletivas têm um vale-refeição, um vale-alimentação, mas a empresa dá isso de qualquer maneira, né, nos valores que ela estabelece, normalmente... muitas vezes acima do que é fixado em norma coletiva, algumas vezes no próprio valor, mas, enfim, é uma situação em que a empresa, se ela continuar pagando, ela não tem prejuízo nenhum. Por outro lado, se eu começo a disponibilizar benefícios, como complementação de benefício previdenciário, né, criar esse tipo de situação sem uma norma coletiva e sem ao menos estar numa negociação de norma coletiva, eu vou atrair a súmula 51, que vai dizer que isso vai se tornar uma norma regulamentar e nunca mais eu mudo. E eu não mudo nem em convenção coletiva. Né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, a minha orientação sempre é: quanto que eu pago de hora extra? 50%. Era 70%, não está vigente. Né? Você tem alguns mecanismos que eu uso nessas negociações, quando você está nesse impasse, né? E aí falando de acordo coletivo e não de convenção, né? Então, estou sem uma convenção coletiva, mas, por exemplo, o meu cliente quer dar um reajuste. Antes de eu partir para simplesmente fazer uma antecipação de dissídio, que eu aplicaria para todo mundo, e o dia que vier esse reajuste eu vou compensar, vamos buscar o sindicato, né? E aí, normalmente, dos meus clientes, a iniciativa de buscar negociação é da empresa. A gente vai atrás e fala, olha, a gente queria dar um aumento, mas a gente queria fazer através de um acordo coletivo, e a gente quer, por exemplo, alguns acordos coletivos que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo cláusulas da convenção. Então, eu pego a convenção que não está vigente, pego aquelas cláusulas de estabilidade, repito no meu acordo coletivo e coloco mais o assunto que eu estou negociando, por exemplo, um banco de horas diferenciado, um horário flexível, enfim. Eu estou fazendo isso. O que eu faço normalmente também, quando a gente tem... eu quero continuar. Chama no sindicato para negociar, a gente faz um protocolo entre o sindicato e a empresa, dizendo o seguinte, olha, enquanto a gente estiver negociando,
a gente vai aplicar os direitos que estão previstos em convenção, mas isso não configura absorção desses direitos, né? E eu dou um prazo de negociação. Se eu não fechar a negociação, sei lá, em 60 dias, em 90 dias, eu vou parar de aplicar isso. Então, eu tenho uma segurança jurídica. Outra coisa que às vezes eu faço, eu coloco no acordo coletivo uma cláusula dizendo o seguinte, olha, esse vige por 2 anos, e as partes acordam que, desde que a negociação seja iniciada em até 30 dias do término do acordo, né, fica com uma outra atividade por mais 3 meses esses direitos aqui previstos, para dar esse tempo de negociação sem esse risco jurídico de, é súmula 51, não é súmula 51, o que eu faço? Então, a gente está tendo que usar esses mecanismos, né, só que em algumas situações a gente não consegue negociar, e aí é o que o Solon falou, é a questão do financiamento da contribuição, né? A minha postura como advogada de empresa é um assunto do empregado com o sindicato. A empresa não se mete. Então, o que a gente faz? Abre espaço, né? Então, eu já tive negociação que eu falei para o diretor sindical, falei, olha, você quer um espaço? Você quer conversar com o pessoal? A gente disponibiliza espaço, você vem, você conversa em grupo pequeno, enfim, muitos não querem. Não querem, e algumas empresas, a gente fez a campanha dizendo, olha, você quer tal direito? Então, para você ter tal direito, você precisa do seu sindicato. Então, negocia com o seu sindicato uma contribuição, enfim. A gente fazia essa campanha interna da empresa, prestando um serviço para o próprio sindicato. Então, o que eu acho é que falta, no meu entendimento, e aí vai uma crítica realmente forte, mas falta maturidade para o movimento sindical brasileiro, falta bastante maturidade, com raras exceções, né? A simples recusa de se negociar porque eu não tenho uma contribuição, para mim é o caminho inverso, né? O sindicato tem que chegar na sua base e dizer, olha, eu faço isso, eu defendo esses e esses direitos. Então, quando o vício da contribuição obrigatória, ele gerou esse problema, né? O sindicato sempre viveu a despeito do seu representado. Agora, ele tem que aprender a correr atrás do representado, seja patronal, seja profissional, tá? Então, assim, o dissídio coletivo, quando sai a decisão dele, né? E aí a gente tem uma incongruência também entre a regra seletista do 616, que diz assim, se o dissídio coletivo não é instaurado em até 60 dias antes do término da convenção, eu só vou aplicar aqueles direitos a partir da sentença, isso está na CLT, né? Então, e aí você tem o nó do mútuo acordo, o que eu faço com isso? Mas está na lei. Então, o dissídio diz assim, não, ok, o reajuste e retroagem, ok, o reajuste e retroagem, mas as cláusulas sociais não retroagem, se não foi cumprido esse prazo. A cláusula social passa a ter vigência a partir da data do dissídio, mas muitos dissídios saem quando aquela database já acabou. Então, você tem julgados em dezembro numa database de janeiro, e que aí janeiro já é outra database, né? Então, assim, eu realmente entendo que essa situação precisa ser repensada. A mesa redonda na Secretaria de Relação ao Trabalho, eu entendo que seria um caminho, enquanto não se resolve essa situação de se definir, eventualmente, numa legislação ordinária, o que é esse mútuo acordo estabelecido em Constituição, que realmente está amarrando, né, que as coisas aconteçam, porque você tem pessoas que estão com boa fé numa negociação, mas você tem pessoas que não estão de boa fé na negociação. Você tem todos os casos, né? Então, é isso. E o movimento sindical precisa se repensar, precisa amadurecer, precisa chegar na idade adulta, precisa parar de precisar de mesada e precisa correr atrás da contribuição, do financiamento ser uma consequência de uma boa representação. Eu acho que o representado, seja ele uma empresa, seja ele um trabalhador, ele precisa sentir como se ele estivesse fazendo uma vaquinha em prol dele mesmo. Vamos fazer uma vaquinha aqui para pagar um carro de som porque vai defender, mais ou menos isso,
né? Assim, grosso modo. Então, porque senão vai ficar essa situação. A súmula 51 está aí para impedir que as empresas que não queiram correr risco tenham a aplicação ad eternum de normas coletivas que, mesmo que a nova norma coletiva mude, ela não vai conseguir mudar. Tá? Então, é isso. Acho que deu meu... Passei um pouquinho também do tempo. Lu, obrigada. Imagina, sem problemas, eu que agradeço, Malu, muito bom ouvir você, uma visão muito pragmática e muito de quem vivencia isso, né, esses problemas todos que nos afligem. Eu vou passar agora a palavra para a Lilian Regina Passini, ela é advogada, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, pós-graduada em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito de Coimbra, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo e diretora da Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. Lilian, você tem a palavra, por favor. Para mim é um prazer estar aqui na ASP, agradeço muito o convite, estou muito lisonjeada. Luciana, muito obrigada por ter aceitado também a iniciativa da Malu, né, da APRES, de ter trazido esse tema tão importante de falar sobre as negociações sindicais nesse tempo de pandemia. Está sendo um momento muito desafiador, né, para as entidades sindicais, para o empresariado. Hoje, nesse momento, nós temos algo que é maior do que o capital e o trabalho, que é a pandemia. Capital não vive sem trabalho, trabalho não vive sem capital, mas hoje nós temos algo que suplanta tudo isso, e precisamos saber conjugar essas duas relações da melhor maneira possível para que a pandemia não engula. Eu entendo que a relação capital e trabalho, ela nasce desequilibrada, né? O capital, ele é mais forte do que o trabalho no nascedouro da relação. E o sindicato existe justamente para tentar equilibrar essa relação. Com a reforma, nós tivemos aí a retirada abrupta do custeio, isso trouxe aí um impacto muito forte para as entidades, até mesmo as entidades que eram representativas sofreram com isso, estão sofrendo até hoje. Desculpa, eu não esqueci de me apresentar, pessoal. Eu sou advogada do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, é um sindicato bastante representativo. Nós, mesmo com a pandemia, nós continuamos fazendo trabalho de base, a gente continua indo, nossos diretores continuam indo na porta das fábricas, nós continuamos com as nossas negociações bastante ativas, fizemos o máximo para, desde o início, estarmos à disposição das empresas para negociar todas as necessidades e das empresas com relação a todas as medidas que foram, porque realmente foi uma enxurrada de empresas, nós representamos cerca de 120 mil trabalhadores da nossa base, e veio aquele turbilhão de necessidades, e para os sindicatos, sem o custeio, sofrendo tudo que está sofrendo, desde a reforma, ter que se adaptar, como já foi colocado aqui pelo Solon, de ter que se ajustar às questões das novas tecnologias, isso também não foi algo fácil, tá? Inclusive para um sindicato grande e forte como é o nosso. Imagina para os sindicatos menores. Mas, ainda assim, o que eu quero colocar aqui, os sindicatos são muito importantes. Eu até quero relembrar aqui um texto muito bacana do Antônio, do Cacau, não sei se eu tenho essa intimidade contigo, mas muito bacana o texto no final do ano, no conjuro da retrospectiva, que falou que foi um momento muito importante para os sindicatos se reinventarem, né, e se reaproximarem ainda mais das bases, que é uma coisa que nós sempre pregamos na APRES. A gente fundou essa nossa associação com o intuito de repensar o movimento sindical, de repensar a nossa estrutura, de repensar o que precisa mudar para que haja essa maior representatividade, né? A gente sabe que o sistema precisa mudar, mas enquanto o sistema não muda, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? E um dos temas que eu vou tratar aqui com vocês é justamente esse desafio das assembleias virtuais, que foi um impositivo desse momento em que a gente vive, né? Devido ao distanciamento social, foi necessário trabalhar com as assembleias virtuais,
Só que as assembleias virtuais elas têm que ter certos cuidados. Eu já posso falar aqui do meu tema, né? Eu já acho que todo mundo já se apresentou, já posso falar desse meu item, né? Ainda temos um para se apresentar. Desculpa, Cacá. Posso falo já ou deixa o Cacá se apresentar, falar os minutinhos dele? Não, pode falar ali. Que vocês também já falaram os temas de vocês, né? Pode falar, fica à vontade, se for o caso, depois a gente retoma para aprofundar o debate sobre esses temas. Então, já vou falar aqui nos meus 10 minutinhos, que eu ainda tenho um tempinho, né? Vamos lá. Nas assembleias virtuais... Não, então, na verdade, eu vou falar mais um pouquinho dos meus 10 minutinhos, depois eu falo das assembleias virtuais. E para falar um pouco mais dessa situação toda, o que eu acho? Num país como o nosso, de dimensões continentais, a importância dos sindicatos e das negociações, ela está justamente nisso. As negociações, elas têm os poderes de, os acordos coletivos, sobretudo, têm o poder de fazer valer o que é necessário para aquelas necessidades específicas das empresas naquelas localidades. E a gente vê isso, sobretudo nesse momento em que a gente vê aí cidades que ainda precisam de lockdown, estados que ainda estão em fase roxa, fases distintas devido à pandemia. Então, acordos são necessários conforme as situações dos lugares, conforme as situações das empresas, e aí também a importância dos sindicatos para conjugar o que é necessário para as particularidades que se fala de cada empresa, de cada realidade dos trabalhadores, das relações ali tratadas. Bom, então eu queria falar sobre, vou falar com vocês sobre assembleias virtuais e vou tratar também sobre a questão do dissídio coletivo de natureza jurídica, se diante dessa situação de não se negociar, se a gente pode recorrer ou não a ele, e um pouquinho mais para frente eu volto a falar desses dois pontos. Muito obrigada. Obrigada, Lília. Muito obrigada pelas suas palavras e pela exposição dessa experiência real, né, do dia a dia de uma entidade sindical representativa dos empregados, que eu imagino que não deva ser fácil mesmo. E vamos agora passar para o nosso quarto palestrante, não menos importante por ficar por último, mas vamos voltar depois a fala para todos os demais, porque eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui formuladas pela nossa audiência, pelas pessoas que nos assistem. Bom, vamos lá, o Antônio Carlos Aguiar, ele é advogado, especialista em Direito do Trabalho pela USP, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e diretor cultural do Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo, Rio de Janeiro, Cinza, e titular da cadeira 28 da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Cacá, você está com a palavra, muito obrigada. Parabéns à ASP, baita prazer estar aqui. Esse primeiro momento aqui de apresentação, e o bom de ficar por último é que você vai fazendo uma colinha, né? Eu anotei o que todo mundo falou aqui, e eu acho que isso é bem bacana. E começando até pelo que a Luciana falou, o seguinte, pô, mas Antônio Carlos, posso te chamar de Cacá e tal, não sei. Não, você não só pode como deve, mas eu acho que é legal explicar de onde vem essa história do Cacá também, né? O que acontece? Isso aí vem desde a época, isso já faz um bom tempo, lá da PUC, quando eu fazia movimento sindical, né? Então, eu fui do centro acadêmico, eu fui do Direito e Avesso lá, e era um pessoal bastante vermelhinho. E onde surgiu, inclusive, a minha trajetória no direito do trabalho, porque você é do sindicato dos metalúrgicos, e eu fui do Sindicato dos Químicos do ABC nessa época. Então, essa questão do Cacá vem desde essa época, nós estamos falando de final de anos 80, onde o sindicalismo era mais aguerrido, talvez, mas não é que era aguerrido, era pela situação. Então, você vê, nós estamos num momento de pandemia aqui, e a gente exigir do sindicato faça um monte de coisa, mas eu lembro que nessa época a gente discutia, imagina, em negociação coletiva de trabalho, cláusula rebus sic stantibus, pela imprevisibilidade, mas econômica da época. Né? Você é muito novinha, Lília, você não sabe, mas nós passamos por uma época onde tinha inflação de 80% ao mês. Eu cheguei a negociar. Disso. Você lembra, né, Solo? Você leu isso, né, Solo? Mas, pô, eu cheguei a negociar reajustes quinzenais em acordo coletivo de trabalho. Quer dizer, era uma outra situação.
E aí a gente fica buscando isso, ou até cobrando do sindicato. Mas é que as coisas mudam muito rapidamente, né? E aí fala, não, mas que o sindicato é enfraquecido, o sindicato é fraco. A gente tem que tomar cuidado também com esses rótulos, né? E também essa questão, e aí voltando dessa minha nova fase aqui, quando negociando por empresas, eu tive no Jari, não sei se vocês conhecem o Jari, mas o Jari ele fica divisa com Amapá e Pará. Você demora 8 horas para ir para o Jari. O solo que está acostumado para a França, ir para a França é mais rápido do que para o Jari solo, né? Então, e eu cheguei lá para negociar com os sindicatos papeleiros, a convenção coletiva do Jari era muito melhor do que os sindicatos papeleiros aqui de São Paulo, que era ligado à CUT. Então, a gente tem que entender exatamente essas dimensões e no dia a dia, quer dizer, efetivamente. E aí, o que acontece é o seguinte, é que o tempo ele foi mudando e nós temos algumas mudanças de papéis. Adorei quando o Solon falou da questão do Ministério Público. Muitos sindicatos pecaram por conta disso. Em vez de assumir o papel da negociação, eles iam lá e faziam denúncia para o Ministério Público. Não é Ministério Público para fazer papel que é de sindicato. Quer dizer, o sindicato tem que buscar e trabalhar e assumir esse seu papel. E, enfim, ônus e bônus da questão. E até porque o que acontece? Esse é um outro ponto imprescindível, e eu faço parte do sindicato da Sociedade de Advogados, e a gente já discutiu internamente lá. Hoje nós temos que responder uma pergunta muito complicada. Para que serve o sindicato nos dias de hoje? Para que serve o sindicato, líder? Né? Então, esse é um grande problema. Nós estamos acostumados, não, o sindicato faz negociação, tem cláusulas econômicas, cláusulas sociais. Será que é só isso? Quer dizer, é muito mais. Como é um advogado? Adorei quando o Solon falou que nós temos que nos apresentar como advogados. Mas advogados só, Solon. Não é nem advogado trabalhista, é advogado. A gente faz 5 anos de uma faculdade de Direito para ser advogado, e não advogado trabalhista. Eventualmente estamos advogados trabalhistas, mas somos muito mais do que isso. Quando você falou da questão da política ESG, da socioambiental, eu lembrei o seguinte, hoje a gente como advogado tem que saber design thinking, tem que saber Kanban, tem que saber Kaizen, tem que saber 5S, tem que saber planejamento estratégico, tem que saber análise SWOT, tem que saber Canvas, tem que saber compliance, tem que saber como é que redige uma política de diversidade, tem que saber LGPD, tem que saber os protocolos sanitários, tem que ir contra a visão ludita que tinha antes, tem que saber metodologia SMART, tem que saber Loren, tem que saber interdisciplinaridade. Nós, advogados, temos que saber, e o sindicato também. Mas como é que o sindicato vira a chave e fala, bom, agora eu sei, eu entendo absolutamente desse mundo disruptivo, tudo como é que eu enfrento na pandemia. E a gente cobra do sindicato. Ah, mas o sindicato tem que fazer mais, não sei o quê, as empresas têm que bater a porta do sindicato. Eu sei, mas é responsabilidade de todo mundo dentro de um momento absolutamente novo, né? De novo, e essa é a vantagem de apresentar, de ficar por último. O Solon falou aí da calamidade pública. Oficialmente, Solon, a calamidade pública acabou em 30/12/2020. Está escrito na lei. A lei acabou. Em 30/12 acabou. Só que em 30/12 nós tínhamos 191 mortos. Hoje já está batendo a casa de 400 mil e não tem mais calamidade pública legalmente. Quer dizer, como é que a gente lida por isso? Como é que a gente trata com isso? A gente vai ficar esperando vir uma nova medida provisória do governo para depois chegar e ser discutida a sua constitucionalidade lá no STF ou não, né? A Lilian colocou bem, eu gostei, que ela falou assim, olha, nós estamos vendo algo maior aqui do que o capital e trabalho nesse momento da pandemia. Na verdade, Lilian, a gente às vezes não tem nem conflito, né? Eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso, falando, nós vivemos num momento de necessidade de convergência, né, para buscar a solução. E um tal de Alexandre Moraes, num voto dele, ele falou a mesma coisa. Quer dizer, isso acaba nos ajudando, e é isso que a gente precisa pensar e buscar alternativas, né? A Malu falou assim, pô, mas os sindicatos aqui ele tem que ter maturidade, tem que aprender. Perfeito, Malu, é isso mesmo, só que não é o sindicato, nós também. O que eu fico imaginando é o seguinte, o sindicato acabou a contribuição sindical e falou, bom, agora tem que se virar, nego, vai atrás de contribuição, vai buscar arrecadação.
Não é tão simples, gente, não é tão simples. A gente que é advogado é o seguinte, a mesma coisa que falar o seguinte, ô Solo, você está com um problema lá no escritório que baixou aí a rentabilidade. Vai atrás de cliente, pega cliente e traz para o escritório que facilita a coisa, é só trazer cliente novo, melhora a rentabilidade, está tudo certo. Não é tão simples assim quanto parece. E é outro negócio, não é contribuição sindical, gente. Contribuição sindical é um dia de salário. Você acha que alguém vai deixar de pagar um dia de salário para o sindicato se entender que o sindicato efetivamente o representa? Obviamente que não. Foi, na verdade, a narrativa que foi criada com relação a isso. Que era um bando de vagabundo, que era um pessoal que não fazia nada, que vivia às custas, que tinha o pessoal sindicato hereditário, tá. Muitas dessas coisas são verdadeiras, outras não. Quer dizer, a questão é a separação do joio e do trigo, que a gente acabou não tendo essa discussão. Até porque se discute muito pouco essa questão do direito coletivo de trabalho. E parabéns à ASP de abrir essa discussão, porque o momento é exatamente esse, para a gente buscar essas soluções. Para buscar via negociação coletiva, por exemplo, quando alguém não quer tomar vacina. O que eu faço? Então, vou discutir academicamente se eu dou justa causa, se não justa causa, se posso, está dentro do meu poder de direção ou não, se o direito individual não pode sobrepor ao coletivo. Mas por que eu não vou buscar, então, um acordo coletivo de trabalho para resolver essa questão? A questão dos protocolos sanitários que foram colocados aqui, o Saulo ainda lembrou bem que antes a gente mal ligava para isso, era tudo meio público, hoje é diferente. Por que eu não posso colocar regras específicas, estabelecer normas via acordos coletivos de trabalho? E aí, aquilo que a Malu falou assim, eu tenho que chamar os caras para negociar. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas faz parte do nosso dia a dia, até porque a questão de ser hoje advogado, ela vai mais além do que pura e simplesmente eu interpretar a lei ou judicializar, ou então a questão beligerante. Eu tenho que solucionar. E eu acho que esse é um grande defeito da nossa formação enquanto advogados. Temos que ter muito claro. Quando você faz faculdade, você tem processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo tributário. Você sai de lá, você quer colocar no pau. E aí a primeira coisa que o cliente fala é o seguinte, não, preciso negociar, preciso chegar num acordo. Como acordo? Ninguém nunca me ensinou a ouvir. Eu não tenho audição qualificada, eu não tenho argumento. Eu quero é brigar, eu quero chegar com a Luciana e falar assim, eu ganhei o processo da Luciana, que é a melhor advogada que tem. Mas não é isso, isso não resolve. A solução não está nesse embate, na beligerância, está exatamente na convergência. E isso é a necessidade dos acordos coletivos de trabalho e das negociações. É muito complicado, é muito difícil. E aí é o aprendizado nosso. Quer dizer, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, e depois eu vou falar aí sobre dissídio coletivo, mas acho que essa primeira entrada é mais para a gente abrir, é abrir a cabeça. Primeiro, vamos buscar solução. O grande segredo da negociação é chegar numa solução. Chegou numa solução, vamos ver o que é melhor. E a gente vê algumas coisas aí, por exemplo, no SINDPD, colocando uma cláusula que vai atender direitos básicos para quem é sócio, para toda a categoria, e direitos excepcionais para quem é sócio ou para quem vier depois, tipo aquelas cláusulas, aquela portaria de extensão lá que tem na Europa, agregar esse direito, mediante uma contribuição. Isso é juridicamente correto, legalmente adequado, constitucional ou não? Não interessa, mas precisa começar a pensar diferente, buscar alternativas para ver aonde a gente busca um encontro. Porque as coisas não são, nesse campo da negociação coletiva de trabalho, muito matemáticas, né? Elas são mais do que isso. Eu lembro até de um caso que eu gosto muito, que diz o seguinte, o menininho chegou em casa e ele tinha comprado 6 maçãs. O menininho comprou 6 maçãs. Aí, quando ele chegou em casa, ele só tinha 2 maçãs, Luciana. Aí eu te pergunto, Luciana, quantas maçãs esse menino perdeu? Aí você vai chegar para mim e falar assim, Antônio Carlos, as respostas plausíveis poderiam ser nenhuma, 3, 6, 2 e assim por diante. Aí eu falo, mas como é que poderia ser, Luciana? Aí você fala, bom, bastaria que você respondesse nenhuma, pois, na verdade, o menino havia sido roubado. 3, pois ele comera uma delas no meio do caminho. 6, pois estavam todas muito maduras e não mais comestíveis. Nenhuma, pois as maçãs se perdem e se reciclam. 2, pois o menino comprara as maçãs com desconto de 50%. Abrir a cabeça, gente, da negociação. Eu acho que eu queria começar o nosso bate-papo nesse sentido primeiro.
Excelente, muito, muito provocativo, e é disso que precisamos mesmo, de abrir nossas mentes para tentar resgatar a importância da negociação, que tanto está fazendo falta nesse período de pandemia, e não só agora, né? Já vem uma resistência das empresas em, de fato, deixar o sindicato participar, e talvez com uma mudança da própria CLT, que trouxe a figura da representação no âmbito da empresa também, talvez isso comece a abrir a cabeça das pessoas sobre a importância da luta coletiva por reivindicações que são importantes no ambiente, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Nós não estamos preparados, nós não saímos da faculdade preparados para negociar e para entender a dificuldade que é levar ao judiciário qualquer litígio, né? Vide aí as decisões que nós temos encontrado do próprio Supremo Tribunal Federal nesse período de pandemia, que não agrada a ninguém ou agrada a poucos e desagrada a muitos, mas enfim. Agora, dando sequência ao nosso debate, eu vou voltar para o Solon. Solon, foram feitas muitas perguntas aqui no nosso chat sobre a questão da negociação coletiva, sobre alguns exemplos de situações que foram tratadas agora durante a pandemia. Nós temos um convidado aqui que pergunta diretamente a você se você tem ciência dos aditamentos que foram feitos pelo Cindy Lojas. Foi o Aldo Macri que fez essa pergunta, que foi um aditamento feito pelo Patá, né, à frente do sindicato, do Cindy Lojas com os comerciários, pelo Patá. E também eu queria que você trouxesse um pouco da sua vivência, da sua experiência nesse período recente, sobre os temas que foram negociados para lidar com a pandemia e quais foram as soluções encontradas para que a gente possa avançar no debate. Por favor. Olha, eu participei dessa negociação por Cindy Lojas, né, com o Sindicato dos Comerciários, através de um dos nossos clientes. Tenho ciência, sim. A ideia ali foi manutenção das condições de trabalho aí para o próximo período, mas a ideia maior foi atribuir ali um reajuste escalonado que pudesse ser atendido pelos lojistas, né? Mas alguns lojistas tiveram a maior criatividade ainda do que aquele grupo e também firmou um acordo de manutenção do nível de emprego, estabelecendo ali condições especiais. Eu acho que poderia destacar aqui, como negociações, a questão das participações nos lucros ou resultados. Parece incrível, mas muitos clientes têm nos procurado e têm feito acordos com as empresas na retomada da remuneração variável dos seus trabalhadores, com o objetivo de alavancar aí a produtividade, o incentivo, trazer para as pessoas um maior desafio, e colocando dentro dessa situação todos os trabalhadores, né? Porque, vejam, muitos acordos coletivos de participação nos resultados tinham metas que, obviamente, não foram atingidas em razão da pandemia. E isso criou uma frustração enorme por parte dos trabalhadores e, às vezes, até um desestímulo à continuidade da produtividade e da qualidade dos produtos. As empresas, então, estão refazendo esses planos com metas novas, na verdade, fazendo planos novos, né? Com metas novas, com novos desafios, na busca de um estímulo, na busca de que as pessoas se entusiasmem efetivamente diante dessa retomada das atividades. Eu acho que esse é um ponto super importante. Houve uma pergunta aí também a respeito das negociações, com base na questão do ESG que eu teria mencionado. A Mauri fez uma pergunta aí no chat. Eu queria dizer o seguinte, Mauri, a Fiesp esse ano, ela representou em 2020 131 sindicatos patronais. E nesses 131 sindicatos nós temos bastante acordos coletivos de trabalho. O departamento sindical está participando aí negociações coletivas, mais ou menos hoje. Eu acabei de perguntar isso para o Schweire, que é o nosso diretor de relações sindicais da Fiesp. Ele disse que hoje estão abertas 20 negociações coletivas em que a Fiesp está atuando diretamente, e mais 14 que ela está participando indiretamente. Então, você veja que é um número elevado de negociações sindicais em que a gente está atuando
à frente dessa negociação. Quando eu falei em ESG, é evidente que eu não estou esperando que os sindicatos todos olhem para esse tema. É evidente que, como disse o Cacá, o Brasil é um país continental e que nós temos diferentes práticas e rotinas em todo o Brasil, mas sem dúvida nenhuma essa questão está sendo olhada pelos investidores. Nós temos várias barreiras de exportação em relação a esse assunto que precisam ser analisadas. Eu tenho uma necessidade grande de ter respeito pela diversidade no Brasil. Infelizmente, eu vou aqui tocar num assunto um pouco polêmico, eu sei que eu vou acabar sendo criticado por isso, mas o movimento sindical de trabalhadores no Brasil, e acho que também o movimento patronal, e eu fico muito à vontade para falar nisso, porque lá na entidade que eu participo, que é a Fiesp, isso não acontece. Nós não temos nem juventude e nem diversidade na direção sindical, né? Na verdade, eu fui uma vez fazer uma palestra para todos os presidentes de sindicatos de uma federação aqui de São Paulo, que não é a Fiesp, e tinha uma dirigente sindical mulher. Nós tínhamos ali, acho que em torno de 300 ou 300 e poucos presidentes de sindicatos representados por aquela federação e apenas uma mulher. E quando eu toquei nesse assunto, ela falou para mim, ela falou alto lá no meio da plateia, e eu estou desistindo, doutor. Quer dizer, então, é evidente que nós temos que chamar, viu, Amaury, esse tema para a pauta. A gente tem que respeitar a diversidade, tem que levar isso bem a sério, não só por uma questão social, mas também por uma questão de sobrevivência nessa nova geração que vem por aí. Uma questão que também precisa ser analisada, né? Nós temos hoje nas atividades, nas empresas, graças a Deus, a longevidade, né, de ter pessoas como o Cacá que negociaram dissídios coletivos com índice, o IPC, né, de 1000 e pouco de inflação. Eu leio sobre isso, às vezes, eu já fiz alguns comparativos sobre esse assunto, né? Mas nós temos hoje 4, 5 gerações trabalhando dentro da mesma empresa. Então, o sindicato precisa se reinventar nesse aspecto também, de trazer jovens para o movimento sindical. Nós estamos muito distantes dos jovens na mesa de negociação. O sindicato virou um ser feudal, em que o presidente... Outro dia eu fui negociar um sindicato trabalhador do interior, e o presidente do sindicato me apresentou o filho, muito querido, uma pessoa respeitadíssima na região, um cara que eu adoro enquanto líder sindical, um cara inteligente, mas veja só, ele me apresenta o filho e diz assim, esse aqui é meu filho, estou preparando ele para ser presidente do sindicato. Quer dizer, eu fiquei olhando aquilo, o cara até pode ser eleito, não há a menor dúvida disso, mas o pai tem a certeza que vai passar o sindicato para o filho. Quer dizer, como se aquilo fosse um direito hereditário. E isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser alterado com urgência. Eu acho que a questão dos protocolos sanitários, como eu mencionei no começo, né, a questão das vacinas, dos testes, etc., o Cacá colocou um ponto importante, que é o fato de como é que eu posso discutir isso com o meu trabalhador isoladamente. Quer dizer, o correto e o mais adequado seria eu discutir isso com o meu presidente do sindicato, mas novamente vem o Ministério Público e faz as suas notas técnicas como se leis fossem, impondo a todo mundo, legislando. Aí alguém vai dizer aqui, não, o Ministério Público faz nota técnica para explicar a lei. Meu Deus, tem estudos aí de monte que mostram que a nota técnica criou regras que não existiam na lei, né? Então, eu não sou contra o Ministério Público, muito pelo contrário, né? Eu acho que o Ministério Público teve um avanço nas relações de trabalho imensa. A gente vivia numa floresta escura. E o Ministério Público do Trabalho teve um papel importantíssimo nisso. Mas o Ministério Público do Trabalho e a magistratura têm que parar de legislar nesse país. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa de forma passiva. Os advogados trabalhistas não podem aceitar isso de forma passiva. Então, eu acho que, e aí acho que o Cacá concorda comigo, em que os acordos coletivos de trabalho têm esse papel de regular
as questões de protocolos, de atividades, vacinas, testes, isso tudo seria muito bem-vindo num acordo sindical. Eu tenho falado isso com alguns líderes sindicais, eles estão favoráveis a essa tese. Eles acreditam nisso de uma forma bem tranquila. Agora, por exemplo, eu posso colocar como critério de admissão na minha empresa que eu só admito quem já tiver tomado a vacina? Né? E se isso estiver num acordo coletivo, eu posso colocar? Então, a Malu está dizendo que não, aí o Kaká está dizendo que sim. Vejam como a questão é polêmica, né? Eu vejo que nós temos, esses são os problemas do futuro que nós temos que enfrentar. Né? Eu vou ser processado por discriminação porque eu contratei um empregado que não tomou a vacina, ou vice-versa. Quer dizer, eu posso ter um inquérito civil do Ministério Público discutindo essa minha barreira sanitária, né? Os dados, né? Hoje nós temos acesso à informação, é algo super importante. Como é que onde eu guardo esses dados? Todo dia alguém aqui frequenta uma portaria de um prédio que tira sua foto, tira sua temperatura. Essa portaria daqui a alguns meses pode perguntar para mim: você tomou vacina? Alguns países estão falando do passaporte da vacina para entrar no país. Então vejam, tudo isso tem que ser levado em consideração e nós temos que trazer o sindicato para essa discussão e respeitar a negociação sindical acima de tudo. Eu acho que ninguém vamos dizer, o dono da verdade para impor isso aos trabalhadores dentro de um regime, de uma política interna ou dentro de uma norma disciplinar. Eu acho que o assunto é mais sério do que isso. Acho que a gente precisa ter um consenso sobre esse tema. Obrigado. Nós que agradecemos pela sua fala, Saulo. Até nessa questão dos temas que foram tratados durante a pandemia, também muitas discussões com relação a grupo de risco ou empregados com comorbidades que seriam afastados, determinando quem ficaria em atividade, quem seria afastado, e até estendendo um pouco das próprias medidas que as próprias soluções que as medidas provisórias trouxeram, também via negociação coletiva, estendendo ou regulamentando melhor. A questão do home office também foi bem discutida, né, nesse período de pandemia, pelas poucas entidades sindicais que ainda foram procuradas e puderam, enfim, adaptar melhor, né, até com um instrumento de gestão da crise, acomodar melhor essas questões que surgiram. Eu vou passar a palavra para a Malu, para ela comentar um pouco também essa questão do que vem sendo negociado, como tem sido a experiência dela durante as negociações, os temas que ela vem tratando, e também pedir para ela responder uma pergunta que foi feita aqui por um participante. Ele está questionando como é que fica a questão da aplicação da norma coletiva só para associados, enfim, que ela pudesse fazer um pouco uma abordagem sobre esse tema, a questão da representatividade, e se mudou alguma coisa em relação aos associados e não associados. Por favor. Essa questão de associados e não associados, no Brasil, ele é um problema bastante sério, porque a Constituição Federal, ela estabelece que a representatividade do sindicato é a da categoria, independentemente de haver filiados ou não. Voltando um pouquinho, né? Quando teve a Constituinte, a grande discussão que estava nessa área sindical, e na época eu estava na pós e a gente estava acompanhando o andamento da Constituinte nesse assunto, era de que o Brasil usaria a primeira Constituição democrática para realmente ter uma estrutura sindical democrática e usaria a Convenção 87 da OIT, dando plena liberdade sindical. Houve um movimento absurdo de sindicatos profissionais, patronais, teve carreata para Brasília, e colocaram, né, e a gente viu até pelo próprio jeito de escrever a cláusula constitucional, que a coisa foi inserida como um remendo, né? Então, o Brasil tem plena, total liberdade sindical, desde que seja o sindicato único. Isso está escrito na Carta del Lavoro do Mussolini, a gente só repetiu na primeira Constituição democrática. Ela é menos democrática que a Constituição de 69, que é
que, na realidade, é uma carta constitucional de um movimento da emenda constitucional de 69, que é num momento ditatorial que não estabeleceu isso em Constituição, isso só estava na legislação ordinária. Então, assim, a nossa primeira Constituição democrática para mim, cometeu um pecado capital. Ao colocar isso em Constituição, eu não posso fazer essa alteração de ter uma plena liberdade sindical somente através de legislação ordinária. Eu preciso ter uma alteração constitucional e uma alteração de legislação ordinária. Então, eu preciso ter uma PEC, e nenhuma das PECs de liberdade sindical, e na APRES, a gente mapeou todas e fez até um evento discutindo todas elas, nenhuma delas traz a plena liberdade sindical, né? E essa liberdade sindical, ela precisaria ser colocada na Constituição, porque na liberdade sindical, realmente, o sindicato representa o seu associado, e o seu associado vai ter direito a essas regras que foram negociadas, e os não associados terão direito a regras estabelecidas em lei. Alguns países têm esse tipo de situação, né? Portugal, por exemplo, além do decreto de extensão, mas fora o decreto de extensão, eu posso, como trabalhador, se eu não sou associado ao sindicato, eu vejo aquela norma coletiva, acho que me interessa, eu vou ao sindicato e pago uma taxa que eu compro o direito de ter aquela regra para mim, pago essa regra e levo, né? Então, no Brasil, hoje, independentemente de pagamento de contribuição ou não, que é voluntária e que é com autorização, né? E eu sempre digo, e aí vem uma veia civilista minha, autorização e oposição são institutos jurídicos totalmente diferentes, por quando eu analiso o silêncio como expressão da vontade. Então, o silêncio como expressão de vontade na oposição exige de mim um ato. O silêncio como expressão de vontade na autorização é só eu ficar inerte. Então, são situações jurídicas totalmente diferentes. Quando eu falo autorização, né, eu não estou falando em oposição, eu estou falando em autorização. E pela Lei Complementar 95, que trata de como as leis são feitas, o vocábulo que está lá é o que tem que ser respeitado. Tá? Então, esses puxadinhos, né? Eu vi até uma pergunta do TAC, né? O sindicato assina um TAC dizendo que ele pode cobrar de todo mundo e dar o direito de oposição. O TAC vale para o sindicato e o MPT, não vale para o trabalhador e não vale para a empresa e não vale para o sindicato patronal. Ele é um contrato entre eles, não tem nada a ver com o resto da população. Né? Ele não tem aplicação erga omnes. E o TAC, no meu entendimento, ele não pode ter uma norma ilegal, porque se ele tem qualquer contrato que tenha uma norma ilegal, ele tem um objeto ilícito e, portanto, com base no 104, no 166 e 167 do Código Civil, ele é nulo. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que vai se negociar para não se cair numa situação de nulidade, né? Porque o contrato coletivo, seja ele um acordo, uma convenção, ele é um contrato, e estando no mundo do negócio jurídico, sempre se aplicou a ele as regras do direito civil, independentemente da reforma ter colocado o 104 do Código Civil lá, que eu não tinha a mínima necessidade de colocar, é óbvio que se aplica, né? E então, assim, não dá hoje para você aplicar só para o associado. Tem muito sindicato fazendo isso, tem muito sindicato colocando isso em convenção coletiva, tem muito sindicato colocando direitos diferentes para associados e não associados. Essas cláusulas têm sido todas sido declaradas nulas, eu já vi alguns julgados já em nível de tribunal, né, anulando essas cláusulas, porque consideram uma atitude antissindical do sindicato, veja que absurdo, tem uma atitude antissindical do sindicato, é um absurdo, absurdo. A gente discute muito isso na APRES, né, Lilian? O que é preciso é parar de ter puxadinho, é parar de tentar conseguir, de uma maneira coercitiva, por vias indiretas, uma contribuição obrigatória, e se pensar a estrutura sindical, ela precisa ser pensada rápida, para ela não acabar em nada, né? Eu vi umas perguntas falando sobre, o sindicato sumiu, então a CLT tem o 617, você tem o caminho, o sindicato sumiu, se recusou, você vai atrás da federação, a federação sumiu ou se recusou, você vai atrás da confederação, ninguém te responde, você faz o acordo com um grupo de empregados, mas você precisa seguir essa regra do 617, né? E assim, em termos de negociação, o que a gente tem negociado, o que eu tenho negociado em algumas categorias reajuste,
quando a database foi prorrogada e a empresa tem o interesse de dar, e muitos eu tenho feito isso, a gente tem tentado colocar no acordo já todas as regras da convenção, que não estão vigentes, porque está sem convenção, porque está num dissídio eterno, né? Com os sindicatos que aceitam negociar. Os que não aceitam negociar, a gente vai atrás da federação, a federação não quer, eu vou atrás de confederação, ninguém quer, eu faço o acordo plurimo com os empregados. Mas a gente tenta bravamente que a negociação seja feita de alguma maneira, né? Mas, assim, resumindo, hoje não dá para aplicar só para associado, não dá para ter direito diferenciado por associado, porque é quebra de uma norma constitucional. A representação é da categoria erga omnes, né? Posso dar um pitaco? Claro, É só um pitacozinho rápido. Tem a questão de gestão disso dentro da empresa, né? Quer dizer, nós temos cláusulas que se aderem ao contrato de trabalho que são importantes e que o acordo coletivo é o que faz não haver ultratividade da regra e nos dá segurança enquanto empregador de não perpetuar aquela condição. No momento em que eu tenho uma cláusula de barreira que só atinge o associado, o RH, a gestão da empresa vai se sentir forçada a estender aquela cláusula para o não associado. E ao fazer isso, ela adere ao contrato de trabalho daquela pessoa. Aquela cláusula não sendo renovada, esse assunto só vai multiplicando os problemas. Então, trazer um exemplo estrangeiro para uma legislação brasileira, eu acho isso interessantíssimo, porque as pessoas só trazem quando é favorável, né? Quando é desfavorável, o direito estrangeiro não serve para nós. Então, eu estou com a Malu, não só sob o ponto de vista técnico, da inaplicabilidade desse conceito aqui, como também sob o ponto de vista prático, da implementação dessa cláusula durante um médio período. Ela traz consequências muito difíceis e eu já estou vendo ações lá na frente em que o empregado se sentindo desprotegido ou se sentindo discriminado por não ter a concessão pelo simples fato de que ele seguiu a regra constitucional, seguiu a decisão do Supremo Tribunal Federal e não está obrigado a filiar-se ao sindicato, e ele se sentir desprotegido, ingressar com a ação, e eu estou vendo, sem dúvida nenhuma, os juízes estendendo isso. E nós vamos ter mais um passivo gigantesco nesse país, em que as empresas aí perguntam lá na frente, puxa, mas por que o Brasil tem tanta ação? Por que uma multinacional no Brasil tem mais ações do que ela tem no exterior? Porque nós vamos criando esses mecanismos, essas arapucas que vão ser montadas agora para um efeito futuro daqui a 5, 6, 10 anos. Né? E até pensando nisso que você falou dessa aplicação, o que eu tenho feito? Quando vem as comunicações de convenção e tudo, dizendo dessa aplicação que é irregular, a gente faz uma notificação extrajudicial formal aos sindicatos, a ambos, patronais e profissional, dizendo: não vou aplicar essa sua cláusula, porque a sua cláusula é nula, né? Conforme artigo tal da Constituição Federal, vou aplicar a todos os trabalhadores, comunico aos trabalhadores que a gente vai aplicar porque é nula e que, portanto, não vou usar, óbvio, não vai aderir, não vou usar a súmula 51, já preparando para possíveis ações. Excelente, excelente. É isso aí. Interessante. E temos também aquelas cláusulas refis, né, das convenções coletivas, para um grupo de trabalhadores que a empresa fizer o pagamento de contribuições para fundo, etc., uma gama de direitos é outorgada, e para outro grupo, a lei, né? Então, os tribunais têm anulado todas essas cláusulas. Exatamente. Lilian, queria ouvir de você um pouco, já que você é do sindicato, do outro lado, né, do Sindicato dos Empregados, embora estejamos todos aqui no mesmo lado, eu queria entender a dificuldade para fazer as assembleias virtuais, né? Vocês foram pegos de surpresa, de fato, foi um momento difícil, você já antecipou que, né, foi em tempo recorde necessário criar uma sistemática aí de atuação. Como é que tem sido isso? Tem tido adesão, os trabalhadores têm comparecido a essas assembleias, tem sido um mecanismo eficaz para atrair e para obter a consulta das bases? Fala um pouco para a gente sobre essa sua experiência, por favor.
que veio de enxurrada, inicialmente, foram os acordos de redução de salário com redução de jornada e os acordos de suspensão do contrato de trabalho, lá na MP, né, no início, e nós até criamos um aplicativo, eu falo aplicativo, não era de celular, é um aplicativo porque era um programa especial para atender toda essa demanda de acordos que vieram. Então, era porque a gente fala aplicativo porque tinha dados específicos para coletar os dados da empresa, dados dos trabalhadores, tudo imputado no sistema, tudo feito por uma empresa. A gente iniciou uma forma de assembleia virtual, mas com a assinatura de todos os trabalhadores, a empresa imputava todos os dados, ainda não se falava tanto em assembleias virtuais, foi lá no comecinho, quando lançou a MP, lá, acho que era 1º de abril de 2020, quando começou. E depois que começou a disseminar a prática das assembleias virtuais, até no início teve o Ministério, a Secretaria das Relações do Trabalho falava que dispensava a apresentação da ata, não a assembleia, né? Depois eles, quando as assembleias virtuais se disseminaram mais, eles voltaram a dizer que era obrigatório apresentar, sim, a ata, não dispensaram a realização da assembleia, porque ela é o requisito para a validade dos acordos coletivos, né? E aí, sim, a gente, então, ficou bem atento à necessidade de que certos requisitos sejam observados para que essas assembleias virtuais sejam válidas, e é isso que eu queria aqui trazer para vocês, o que a gente tem procurado verificar. Inclusive, hoje tem uma série de empresas que já estão se especializando em fazer essas assembleias para que esses requisitos sejam observados, né? Então, em primeiro lugar, a ampla divulgação do objeto da assembleia, da forma da votação e do tempo para votar. Então, é dito assim, nós vamos votar o quê? O banco de horas, nós vamos votar a redução de jornada com redução de salário. Qual que é o objeto daquela assembleia para que os trabalhadores fiquem cientes a respeito do que eles vão se manifestar. E qual que vai ser o período. Porque é diferente daquela prática que o dirigente sindical chegava na porta da fábrica, se reunia com todo mundo, falava ali no microfone e tinha aquele período. Então, ali no corpo a corpo, né? Então, é um tempo estipulado, normalmente uma quantidade de horas, um horário tal, até às vezes de um dia para o outro. É importante que se saiba qual que é o período. E para garantir a identificação do votante, precisa ter o cadastro dos participantes, né? O fornecimento dos dados tem que partir ou da empresa ou do próprio sindicato, porque às vezes a gente tem essas assembleias virtuais em eleições dos próprios dirigentes sindicais nas assembleias, quando é feita a eleição dos dirigentes sindicais. Está sendo muito utilizada as assembleias virtuais também na eleição das entidades. E outros requisitos para garantir a segurança do voto. A forma do login, se é um aplicativo específico que está sendo utilizado, uma empresa e tal, se é esse SMS, de onde está partindo esse SMS, se é do próprio trabalhador, do telefone dele ou não, se é o e-mail corporativo ou não, se tem como saber o teor do voto. Uma série de coisas precisam estar muito atentas para saber também se está sendo garantido um e-mail, um voto só ou não. Isso também precisa ter muita atenção. E também, para garantir a segurança do voto, esse controle da quantidade de votos. Agora, voltando um pouquinho nessa questão da segurança do voto, da vinda dos dados, a gente tem agora que ter uma especial atenção quanto à LGPD, né? Esse tráfego de dados que vai existir para as assembleias virtuais, agora com a LGPD aí batendo a nossa porta, isso é um outro ponto que vai precisar ser bem especificado, bem passado de forma clara para os trabalhadores e para as empresas quais são, e para o próprio sindicato, né, os dados que estão sendo trocados, que é para essa finalidade específica, para que todos fiquem cientes que os dados estão sendo utilizados para essa finalidade específica. Para finalizar, vamos pensar agora aqui nas vantagens e nas desvantagens. Muito se fala,
poxa, é super rápido, é mais barato, a gente já resolveu, já votou. Às vezes o dirigente vinha aqui, ficava 2 horas, fazia campanha política, já ouvi muito isso. E com a Assembleia Virtual, resolveu rapidinho e tal, e votaram. E também a questão do custo que eu falei, né? Só que, às vezes, os trabalhadores se sentem acuados de se vão saber o que ele votou. Às vezes, também, aqui o lado sindical, sempre nessa aproximação, que a gente fala tanto que o sindicato tem que ter proximidade com a base, quando se tem assembleia ali no corpo a corpo, os trabalhadores acabam falando outras demandas, eles acabam dizendo outras situações que estão acontecendo ali no dia a dia das relações e tal, acaba sempre não ficando só ali no objeto que ensejou a assembleia. Então, assim, as assembleias virtuais têm sim uma série de vantagens, mas elas vão se perpetuar? É salutar que se perpetuem? Sim, mas não para tudo e indiscriminadamente. É isso que eu penso. Gostaria de ouvir também a opinião dos outros palestrantes. Muito obrigada. Ótimo. Realmente, né? Na verdade, tudo que veio nesse período de pandemia, a gente torce para grande parte não perdurar, porque, de fato, essa vida intermediada por uma tela é muito diferente, é muito esquisita para nós, né? Nós gostamos de pessoas, e, de fato, esse contato com as bases mais presencial, ele ajuda realmente imagino, para uma entidade sindical, a realmente captar as necessidades, né, que não vem numa tela, né, não vem numa participação fria ali, e que tende a ser menos expressiva do que a presencial, eu imagino, né. E vamos falar um pouco agora sobre essa quantidade enorme de dissídios coletivos de natureza jurídica, até com pedido para fixação de obrigações, né, talvez, ao invés de ir para a negociação, o sindicato optou diretamente por ajuizar o dissídio, talvez com a tentativa aí de uma maneira mais séria de conseguir, enfim, colocar sobre as costas do sindicato patronal, que é o que a gente tem visto aí, dissídios coletivos de natureza jurídica, com cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa, para ser cumprida pelo sindicato, para ser sindicato patronal, que deve, ao mesmo tempo, assumir o papel de fiscal do cumprimento dessas decisões judiciais. Nós vimos muitas liminares sendo concedidas. Eu queria ouvir um pouco você, Cacá, se você acha que se justifica em tempos de pandemia relativizar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que dissídio coletivo só pode existir aí para, de fato, discutir acordos ou convenções já existentes, interpretar acordos e convenções já existentes. Você acha que é uma forma, é uma via para obtenção de direitos e vantagens e condições ali de trabalho? Queria ouvir um pouco você a respeito disso. É interessante responder esse tipo de pergunta, porque precisa ver o chapéu que eu estou, né? Que eu vou falar para você que sim, quer dizer, eu vou buscar o melhor para o meu cliente, e se for o caminho entrar com a ação, eu vou, né? Eu lembro, antes até de responder, que quando o Solon ele provocou e falou assim, tá vendo? A Malu entende de um jeito, o Cacá entende de outro e tal. Eu lembro, Solon, em respeito até a nossa amiga Taube, que está assistindo aqui a nossa palestra, já falou aqui, tem um livro que é O Segredo Judaico para a Resolução dos Problemas, do Newton Bonder. E lá, pelas tantas, ele conta uma passagem que é bem interessante. Ele fala o seguinte, 2 judeus procuraram um rabino para arbitrar uma disputa. Chegando à casa do rabino, encontraram-no estudando e sua esposa sentada no canto da sala. O rabino perguntou, qual é a sua queixa? O primeiro litigante apresentou sua questão de forma convincente e brilhante, ao que o rabino reagiu, então você está certo. O rabino voltou-se então para o segundo litigante. E você, o que tem a dizer? O segundo fez sua explanação também com grande eloquência. Então você está certo, reagiu o rabino. A mulher do rabino, que a tudo escutava, interveio. Possa você, meu esposo, viver até 120 anos? Mas como, por Deus, é possível que ambos estejam certos? Ao que o rabino, confiando a sua barba, olhou para ela e disse, você também está certa.
Então, nessas situações, a gente verifica que muitas respostas exatamente igual àquela que eu falei para você, Luciana, da maçã, se apresentam. Aqui, o que eu vejo é o seguinte: a primeira coisa é com relação a essa questão do dissídio, e, de novo, o Solon leu essa matéria, mas eu acabei vivenciando. A política do dissídio vem até assim. Mês de database, antigamente, era entendido como mês do dissídio. Imagine vocês, não se fala de database, se fala de mês do dissídio. E por que isso era feito? Porque os acordos, as convenções coletivas, mesmo já sendo devidamente negociadas pelas partes, elas depois eram levadas a dissídio para serem homologadas, porque somente com a homologação é que seria possível entrar mais tarde com ação de cumprimento. Não existia ação de cumprimento para a convenção coletiva. Depois foi alterada a lei, mas criou esse caldo de cultura. E ainda existe. Então, quando você faz a pergunta, eu fui até fazer essa pesquisa e com relação aos dissídios, e o que eu verifiquei, não só por pesquisa estatística, que qualquer um pode ver lá no site do TST, dos tribunais, a gente verifica que o número de dissídios diminuiu. Ele não aumentou o número de dissídios coletivos. E no começo teve muitas negociações sobre as novas negociações, teve aí sobre cláusula para não pagar reajuste, ou então para tirar alguns benefícios. A gente lembra até aquele caso do metrô aqui de São Paulo, ou então outros para minimamente colocar EPIs, distribuição de máscaras, álcool em gel, algum tipo de proteção. Isso teve e acabou abaixando depois. Obviamente, quando você vai a dissídio, você, na verdade, está jogando nas costas de um terceiro uma solução que você deveria apresentar. Por vezes, não tem como se chegar a um acordo, né? Numa negociação, às vezes, você realmente chega num momento difícil, onde, até por ausência de ausculta ou ausência de entendimento, não se chega. E aí, a via da heterocomposição, a via de um terceiro, a via até do judiciário, pode se apresentar de modo correto, mas não sempre, né? Tanto é que, nessa pesquisa que eu fiz, eu verifiquei que não só diminuiu, mas uma coisa me chamou muita atenção. O tribunal da 4ª região, lá do Sul, tinha um número de 1.290 dissídios, ao passo que São Paulo, 632, e Santa Catarina, 568. Depois viria o Rio com 349. Muito grande essa visão de beligerância no Sul, né? De buscar que um terceiro resolva em vez de você ou as partes resolverem entre elas. Hã? Campinas, tem aí? Campinas tem. Campinas está em 5º, ele vem depois do Rio com 314. Você vê, eu também imaginei que Campinas estivesse até num ranking acima, mas ele está abaixo do Rio. Mas aí, batendo depois, bola, tem a história da mediação pré-processual em Campinas, que foi funcionado muito forte. muito em Campinas. Exato. Né? Desculpa, só para agregar valor. Não, aí. Mas eu acho que é legal essa discussão. A Tereza Assa fez um trabalho magnífico, e ela teve até no Cinza falando conosco sobre isso. E funciona, que é mais ou menos a mesa redonda que a Malu falou de tempos atrás. Mas como é que funciona? Porque as partes acabam se ouvindo, né? A intermediação ali não é uma intervenção, mas uma mediação, onde sequer proposta é apresentada, mas sim que as partes a construam. E esse tem que ser o caminho, porque as partes têm que buscar. E aí, quando a Constituição fala que a negociação prévia é o pressuposto processual objetivo e específico do dissídio, é bacana mesmo, porque tem que haver esse esgotamento dessa fase. E até essa história do comum acordo pode também auxiliar nisso, por mais que a gente entenda que, às vezes, não, a história do divórcio, como a Malu colocou, mas força ao entendimento, porque o ideal é exatamente esse entendimento prévio, essa busca da solução pelos envolvidos, que os reais interessados, e não só interessados, mas aqueles que realmente vivenciam os problemas. E eu acho que é fundamental isso. E aproveitando, eu queria pegar ainda uma carona no que o Solon falou, que eu adorei, e concordo em gênero, número, grau com ele, que é essa questão das gerações, né? Então, precisa buscar isso. E até para essa solução, para a gente chegar nesses acordos, se a gente não tiver esse entendimento que eu tenho algumas gerações juntas e a ausência da diversidade, a gente não chega nesse momento.
Pô, eu tenho aqui geração aí, que os baby boomers, que são mais velhos, os jovens há mais tempo, que tem aquelas bandeiras levantadas. A geração X não, já tem as bandeiras fincadas. O Y já pensa em lar, trabalho e vidas mais flexíveis. A Z já está aberta ao novo, a quebra de hierarquia. E aí você pega o sindicato é extremamente hierárquico, né? E você ainda pega a Alfa, que é o pessoal de tecnologia absolutamente intuitiva. Então, é um momento que se a gente não abrir e entender esse novo, que estão todos vivenciando e trabalhando ao mesmo tempo, a gente não consegue dar uma solução, porque a solução é numa cabecinha só e não nas outras. E é sempre difícil esse acordo maior, mas é imprescindível. E é com negociação que se resolve isso. Não é com norma, não é com nota técnica, ainda que pareça mais simples. Tá certo. Na verdade, eu tenho visto alguns... de fato, a quantidade de dissídios diminuiu, mas o que é interessante é observar que os sindicatos passaram a usar os dissídios coletivos com a finalidade diversa daquela que se esperaria, né? Que seria após o término, de fato, da negociação coletiva, só resta a via judicial. E a gente tem visto a utilização dos dissídios para esta finalidade diversa. Lilian, você quer comentar um pouquinho esse assunto? Deixa eu só, antes de você passar para a Lilian, desculpa, Lilian, sendo absolutamente mal criado com você, mas eu acho que isso que você está falando é absoluta verdade quando a gente utiliza esse outro caminho. Mas por quê? Porque, de novo, é o caldo cultural. Quando eu jogo a responsabilidade para um terceiro resolver isso para mim, ainda que eu pegue um dissídio coletivo, natureza jurídica, que é uma ação declaratória, que nem pode condenar e nem pode mandar fazer qualquer coisa, é porque eu trabalho com ativismo judicial. E depois ela reclama do ativismo judicial. Mas o ativismo judicial acaba existindo porque eu não cumpri o meu papel. Eu repassei esse papel para um terceiro. E aí o terceiro vai dar o que ele quiser. Quer dizer, esse é o grande problema. Quando eu jogo a minha responsabilidade, que era minha, para um terceiro, eu não posso reclamar do que vem de lá. Porque eu abri mão da possibilidade de eu mesmo resolver meu problema. Exatamente. Lília, quer comentar? Só queria fazer uma pontuação aqui, que no sistema que a gente tem hoje com o comum acordo, é muito triste ter que, às vezes, lançar mão, então, de uma greve para poder, por meio da greve, que não exige o comum acordo, poder fazer chegar à mesa, numa situação que a empresa está ali, forçar a negociação, né? Porque, como está desenhado, às vezes a gente precisa lançar mão da greve. E, nesse momento de pandemia, muitas vezes a gente não tem como mobilizar a base, porque muitas vezes os trabalhadores estão em home office, né? Os sindicatos estão passando por essa situação de não conseguir mobilizar a base, dependendo de qual é a categoria, né? Então, esse é um ponto também que precisa ser considerado. Mas era só isso que eu queria também pontuar aqui, acrescentar. Pessoal, eu acho que só um pitáculo bem rápido. Eu acho que uma das coisas que as entidades sindicais deveriam estar analisando é a questão do uso da arbitragem. Né? Então, quando a arbitragem em direito coletivo, ele está previsto na Constituição já há muito tempo e nunca se utilizou. Existe uma resistência das câmaras arbitrais em fazer a arbitragem coletiva, considerando que a arbitragem normalmente é sigilosa, mas eu acho que isso basta você ter uma alteração ou, de repente, uma regulamentação dessa possibilidade de arbitragem, estabelecendo que a arbitragem em direito coletivo não vai ter sigilo, pode ser pública, enfim. Eu acho que é um caminho também que a gente precisa pensar em desenvolver, né, para sair um pouco dessa questão do judiciário, para ter na arbitragem, você vai ter árbitros que conhecem a realidade daquelas categorias, diferente de uma magistratura que, na realidade, conhece a lei, mas não conhece o dia a dia da categoria, não conhece o dia a dia da empresa, não conhece o dia a dia do empregado, então ele vai decidir pela cabeça dele, com base na lei, mas sem saber, né? E aí uma questão mais de fundo, que a gente sempre fala na APRES, é o quanto a falta de representatividade deixa a magistratura e o Ministério Público à vontade
para se meter em acordos coletivos firmados entre as categorias, né? Para se sentir à vontade de dizer, não, isso aqui não vale nada, vale o que eu acho que tem que valer. Então, a gente volta sempre à base. A gente está apagando incêndios, está resolvendo situações emergenciais com o que a gente tem de arcabouço jurídico, mas enquanto a gente não pensar, e isso é o que a gente tenta fazer na APRES, né, Li? Uma estrutura que traga uma real representatividade, porque aí quando eu tiver um terceiro entrando, seja um Ministério Público, seja uma magistratura, alguém dizendo assim, não, mas esse acordo é nulo, aí você vai ter uma greve, você vai ter um movimento, você vai ter sei lá o quê, para dizer, não, 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 meu amigo, isso aqui a gente quis, né? Então, eu acho que tudo bem, hoje a gente está apagando incêndio, mas já passou da hora da gente repensar, né? Apesar de eu ter sempre a esperança, eu não tenho muita de que isso vá acontecer um dia. Eu acho até que o movimento vai ser de voltar uma contribuição obrigatória, infelizmente, mas a gente tem muitos mecanismos que poderia desenvolver isso e as pessoas precisam começar a usar. Nós temos que impor a política do cancelamento do Ministério Público nessa questão sindical. Tá fácil. Olha, tá fácil, né? Pessoal, eu queria só comunicar a vocês aí que nós temos quase quase 500 inscritos. Foi realmente um evento de muito interesse, nós precisamos repeti-lo. Eu quero o compromisso de vocês aqui que estão integrando esse painel de mobilização para que a gente possa aprofundar as análises, porque hoje foi um panorama geral sobre vários assuntos aí relacionados à pandemia, relacionados à negociação, mas nós precisamos fazer mais eventos sobre direito sindical, direito coletivo, porque tem muito tema para discutir. E eu vou agora, como nós temos mais 15 minutinhos, eu vou passar para todos vocês de novo mais uma rodada, para que vocês façam as considerações finais, ou se quiser fazer algum comentário adicional em cima do que os outros palestrantes expuseram, deixo vocês à vontade. Eu vou começar pelo Solon, que foi o primeiro que abriu aqui. Solon, por favor. Eu já ia sugerir fazer por ordem alfabética agora. Tá bom, então vamos fazer por ordem alfabética. Então vai o Antônio primeiro, nosso Cacá. A gente considera o Cacá ou considera o Antônio? Agora o Antônio, né, para pegar a ordem alfabética. Para os últimos serão os primeiros. Você vê que esse ditado é perfeito. Bom, gente, só quero parabenizar vocês, dizer que adorei estar aqui, foi muito bacana. Nós temos vários desafios aí, não só para os sindicatos, mas para nós que militamos nessa área aí de direito coletivo. E imaginar que na minha cabeça, o sindicato aqui para frente, ele vai ser como se fosse uma árvore, e os frutos que vão estar dentro da árvore, que vão fazer parte aqui, serão vários coletivos sociais. E aí, somente por meio desses coletivos sociais, é que a gente vai começar a atender a diversidade que aquilo que o Solon falou. A gente já tem visto esses coletivos sociais trabalhando e sendo até eleito para vereadores em São Paulo, quando, na verdade, técnica, legalmente, um vereador é uma pessoa física, mas ele tem um coletivo representando. A hora que os sindicatos entenderem isso e colocarem coletivos para funcionar, eles vão ter um alcance muito maior e aprender com o que outros coletivos estão fazendo, como, por exemplo, a CUFA, né? que a CUFA tem tido uma logística e uma penetração no Brasil inteiro e sem ter uma contribuição obrigatória. O caminho é esse, o caminho é da modernidade, de compreensão dessas mudanças disruptivas que nós estamos vivenciando. Foi um grande prazer, Lu. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E está aqui o compromisso assumido de voltar para essa casa para continuar com esse debate. Posso contar? Lilian? Eu também fico muito grata por essa oportunidade, foi um debate muito enriquecedor. A gente está passando por um momento de muitas transformações, não só no movimento sindical, a sociedade toda está sentindo os efeitos da pandemia, a gente não aprendeu pelo amor, estamos aprendendo pela dor, mas dá para tirar muita coisa boa disso, né? Como o Cacá colocou, é um momento que a gente vai poder estar mais atento às diversidades para aprender com as diversidades, né? Todos nesse mundo somos aprendizes. E o que o movimento sindical ficou tanto tempo resistente para se modernizar, essa é a hora, né? Essa é a hora para pegar esse gancho
e aí sim ter essa aproximação maior com as bases e ser efetivamente representativo. Essa é uma das maiores bandeiras da APRES, né, que é a nossa associação, né? Até quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todo o pessoal da APRES que está aqui acompanhando o evento nosso. A gente fundou essa associação, né, a Maria Lúcia, eu e os nossos colegas que estão aqui, com esse intuito de pensar no movimento sindical, no que precisa amadurecer, porque os sindicatos são realmente importantes para amadurecer as relações trabalhistas, as relações sindicais, porque a gente precisa dessas relações que elas sejam efetivamente saudáveis, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, espero que tenha uma nova rodada dessas, porque discutir é sempre bom, a gente amadurece nessas oportunidades. Muito obrigada. Um abraço para todos. Eu que agradeço, Lilian. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Malu? Vamos fazer um resumo geral. Eu acho que o evento foi bem interessante e é o que a gente tinha conversado até para montar o evento, né, Lu? É um assunto que precisa ser discutido e, como a Lilian disse, foi o que motivou a criação da APRES, a nossa sensação de ausência de fóruns de discussão isentos e jurídicos e de pessoas que realmente preservem e queiram a liberdade sindical, porque um movimento sindical, patronal e profissional forte é o que pode gerar uma modernização de legislação trabalhista muito mais do que qualquer lei, né? A APRES mantém esse compromisso, a gente tem na página do LinkedIn da gente vários materiais, a gente se manifestou sobre as notas do Ministério Público do Trabalho, a gente agora, dia 14 de maio, vai fazer um seminário justamente analisando os processos que estão em pauta no STF, as consequências dos julgamentos para o movimento sindical, né? Não pensando porque assim, quando a gente fala de questão sindical, a gente não está falando só do direito individual de cada um dos trabalhadores, mas o quanto que algumas decisões judiciais, o quanto que algumas notas técnicas enfraquecem o movimento sindical, né? Quando desprestigiam os acordos, os instrumentos coletivos. Eu acho que esse é um tema para a gente realmente manter a discussão, né? E queria agradecer mais uma vez da ASP ter aí aceito essa parceria com a gente é tão pequenininho, né? Eu fui lá me meter a balão de te sugerir e acabou dando certo, eu acho que é um primeiro de muitas coisas que a gente ainda vai dar andamento nessa área. Obrigada, Lu. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço muito, porque não diga que a APRES é pequena, porque não importa o tamanho, o importante é a grandeza desses propósitos e o seu super interesse, sempre aberta a discutir esses temas com a gente, aceitar o convite, se propõe a trabalhar. Como disse o Solon, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e foi excelente, sem dúvida nenhuma, Malu. Também agradecemos imensamente a APRES por participar conosco desse evento. Solon, você agora. Bom, eu queria agradecer também e dizer que foi extremamente proveitoso estar aqui. Eu aprendi muito, ouvi muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com esse público tranquilo. Queria dizer que o Kaká trouxe a informação aí da nossa querida amiga Taube com relação à comunidade judaica, né? A comunidade judaica é um grande exemplo de mediação, né? A comunidade judaica, é muito raro você ter um litígio na comunidade judaica, porque há uma mediação gigantesca feita pelos rabinos, e agora a provocação com a Taube, né? E quem dá a última palavra é Eid Shimama. Então, quando o rabino não resolve, Eid Shimama fala, é assim, ponto, né? Então, e todo mundo respeita ali uma regra social bem interessante. Mas eu queria dizer que está faltando no movimento sindical a escuta ativa, né, dos dois lados. O momento que nós estamos passando é um momento muito difícil, que necessita de um grande acolhimento, e nós precisamos parar de ter essa natureza litigante que nós temos, que o Kaká mencionou aí.
da busca do terceiro para resolver o nosso problema e depois reclamar que esse terceiro é quem se mete nos nossos problemas. Está na hora de ter maior acolhimento, escutar mais, ter uma escuta ativa, critérios básicos de negociação, né? Entender a problemática do outro, compreender os mecanismos de solução, como que nós podemos entender isso, e acho que precisa sair dessa mesmice. Eu não sei vocês, e agora eu vou também me arriscar, eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas há mais ou menos uns 15 anos, para falar o mínimo, as cláusulas de convenções coletivas do trabalho são idênticas. Eu vejo ali Põe 15 anos nisso. Um copy-paste aqui, total, muda um índice ou outro, mas aquilo está sendo repetitivo e cansativo, né? Muitas repetindo a própria legislação. Quer dizer, está na hora de haver uma certa inovação nas pautas sindicais dos dois lados. Vou insistir nisso, com respeito à diversidade, com olhar para a questão racial, para a gestão de talentos, para a cadeia de fornecedores, né, que hoje em dia é uma coisa importantíssima, para as regras internacionais, para a comunidade local, o que se faz pela comunidade local, sem criar um assistencialismo absurdo, mas o que se faz enquanto empresa e sindicato para a comunidade local. Aí há um caminho enorme para as empresas se unirem aos sindicatos e fazerem uma atividade maior, que vai desde da água, eu costumo dizer, né, ao saneamento, enfim, uma ideia de como gerir esse tipo de situação dentro de uma responsabilidade social importante. Eu acho que esse é o caminho. Sair um pouco desse quadrado, como disse o Kaká, a gente crescer e enxergar fora do quadrado, começar a ter uma atividade mais criativa e de união aí para a gente sair desse problema. Nós estamos num baita transatlântico com um mar complicado. Se brigar entre nós, com certeza não vai dar certo. E o Brasil tem toda a possibilidade de catapultar na saída dessa crise. Eu acho que nós temos todas as condições para fazer uma saída dessa crise com um múltiplo enorme. Basta ter um pouco de escuta ativa e entender o problema do outro. Eu acho que isso é fundamental agora.